A gente volta aqui ao Tucarena com o programa Entrevistas. E a nossa convidada de hoje é a poeta Kimani. Kimani, você fala pra gente que a sua descoberta como mulher negra foi tardia, né? Depois dos 20 anos. E foi ao mesmo tempo que você também descobre a poesia como um instrumento. Como que isso aparece na poesia para você, esse seu momento de catarse, assim? O que você tem de mais forte na poesia? Na Que você poesia, achou que... eu acho que eu falo muito sobre a questão do estereótipo, né? Então, eu nunca tive coragem de falar sobre isso, né? Sobre como é ser uma mulher negra que tem curvas, né? Temos curvas, algumas de nós. E o quanto isso é desconfortável quando você tem 13, 14 anos de idade, que você ainda está descobrindo o seu corpo e você passa no meio da rua e o cara fica psiu, psiu, psiu. Você chama atenção, o seu corpo desperta uma atenção nele que não é seu, que não foi uma coisa que você quis, né? E a questão dos negros, né? Eu tenho uma poesia que eu falo do Latrell, né? Pode Daquele falar, estereótipo. na hora que você quiser. Tá bom. Estamos aqui, né? A gente estava comentando que você é tão vibrante, que você fala tão bem que ficam 5 assim. Então você pode Então eu já vou declamar. falar, porque aí já é a resposta que Ficam 5 sem nem querer falar nada. A gente, na poesia, a gente sempre usa a música, às vezes, né? E eu gosto muito da música porque ela já me dá do que eu quero falar. Então, deixa eu dizer o que penso dessa vida. É que eu preciso demais desabafar. O silêncio é uma prece, nos calar é divino. Eu já perdi a conta de quanto veneno santo me deram e eu só vou engolindo, eu sei. Somos revoltados demais aos olhos dos outros, é que estamos cobrando o que fizeram há 400 anos com o nosso povo. E sujeito de falha escarra, racismo reverso na nossa cara. Mas ninguém reverte a história ou ressuscita corpo de quem morreu na chibata. E é intrigante como até ignorante quer vir colocar o dedo, a mão e a porra da opinião no nosso turbante. Aí, Kimani, qual é o teu lugar de fala, mina? Quem você quer representar? As pretas marrentas da Zona Sul, que insistem em cruzar a ponte pra cá. E quando você me olha, o que você vê? Mais uma pretinha, bonitinha e gostosa pra você se entreter. E depois de 9 meses, o resultado. E o paizinho da criança? Cadê? Diz que eu tenho gingado, tenho rebolado, que hipnotiza você? Reduz preto a samba, feijoada, Will Smith, Beyoncé, porque cê sabe, né? Preto é tudo igual, eles nem sabem diferenciar. Jay-Z de Chris Brown, Tati quebra barraco, e barraco é coisa de preto. Dizem que eu lembro até a Rochelle, meu marido tem 2 empregos. Deve ser o jeito, o trejeito, a herança, e vocês ainda nem me viram dando ataque de pelanca. E pros pretos que se acham que de bengala, último pãozinho de mel, abre o olho, irmão, pra mídia você não passa de um corpo. Hashtag negão, hashtag latrel, porque todo preto é cotista, vitimista e nunca tem perfil pra passar na entrevista. Desculpa o jeito de falar, é que eu não sei rimar de outra forma. Eu escrevo assim pra não cair no abismo, entre o vão do trem, da plataforma, um monstro no armário de toda mulher preta, e ele se chama solidão. E essa é a questão de toda a trama, porque toda mulher preta quer e merece ouvir bem mais do que meu pau te ama. E se não tem capacidade pra me amar, nem venha na minha cama querer se deitar. Eu tô cansada de ouvir que eu sou exótica pra gringo, mas eu nunca fui apresentada na sua família em dia de domingo. Ô, pretinho, o problema é comigo, não é com você. Eu esperei sua ligação, seu telefone ficou mudo, de repente, você, cadê? Eu me lembro de na escola ver números pares, formando casais, e nós pretas, sozinha, tipo barquinho esperando no cais. Eu nunca fui líder de torcida e nem da escola mais popular. Seja 2 vezes melhor, minha filha, sempre ouvi minha mãe me falar. Então, vai, time! Dos que se sentaram no fundão, não cederam à opressão, sedentes e machucados. Calma, meus irmãos, seremos todos saciados. Eu jogo búzios, deixo a gira girar e o mundo gira. Cuidado com o pescoço aí, seu Zé. Minha poesia tem cerol, tem lima, rinha, rinha. A rua não é só dos homens, não. É das minas e também é minha. Eu acho que essa poesia, eu falo de um pouco desse estereótipo, né? Do Latrell, né? Do filme, das branquelas. Eu falo um pouco... Você se emociona. Não tem como. Eu falo um pouco de você estar na escola e você ser minoria. Falo um pouco sobre a mãe, sobre o quanto representa isso pra gente. Acho que falo um pouco disso tudo. Kimani, além de questões individuais, né, da percepção feminina, também você apresenta em suas poesias temas mais gerais, sociais. Sim. E, por exemplo, Lamento Sertanejo, Sim. Gado,
uma hora cansa do peso morto No no couro. Me chama muita atenção isso porque remete, né, a toda a questão dos nordestinos, dos retirantes. Sim. E aí pensar essa conjuntura, como é que você observa, e no final dessa poesia você fala, os nossos filhos não voltarão ao pau de arara. Né? Então, como é que você observa essa conjuntura política, social e quais são as ameaças a voltar a esse contexto, a esse imaginário de pau de arara? De arara, né? Tem uma poesia que eu falo, respeito aos retirantes, pois foi meu povo que edificou esta porra de brado retumbante. E para mim é isso que significa. Quando eu estou falando da poesia, se eu estou me expressando por uma população, por quem não tem voz, não tem como eu não lembrar dos nordestinos, dos retirantes. E eu me lembro muito na minha época de ensino médio, porque o primeiro impacto que eu tive com a rima foi o Alto da Compadecida, com caju e castanha, com chicó, sabe aquela coisa. E me provocou tanto isso, como eles são tão sofridos, eles ainda têm capacidade de estética, de linguística, sei lá do que, para conseguir lidar e rir disso, sabe? Fazer disso um canto, de fazer isso um hino, sabe? Então, eu acho que isso mexeu muito comigo. E aí, hoje, a gente vê o povo nordestino, o povo do Nordeste ainda servindo de capacho para muita gente. Eu trabalho ali no Vargem Grande, mas eu trabalhei um tempo, um pouco depois do Vargem Grande, Nova América, Colônia, que é muito depois, é quase chegando ali na praia, e eu estou falando de século XXI, eu estou falando desse mês passado, que eu estava trabalhando com eles, e é um pessoal que eles recebem todo dia, sei lá, 30 centavos por dia. Como que você recebe 30 centavos por dia? Sabe? Um Bolsa Família, um renda mínima de R$30 numa família de 10 pessoas. Como é que vive? Não vive. Não vive, sobrevive. E aí a mãe, ela manda os filhos lá para o centro de São Paulo para pedir dinheiro, porque não tem o que fazer. Mas não, o problema é da questão do Bolsa Família. Não, é do renda mínima. Não, é da população, mas a população não era classe C que está em ascensão. Cadê a ascensão desse povo, que é classe C, que é classe D? Entende? Então, essas são questões de política, de cunho social, né? Que não tem como... Tá gritante, incomoda demais, sabe? E aí você vê, né? Alto da Compadecida, Deus é Brasileiro, vários filmes, né? Que traz essa questão de antes e que é uma coisa que só se repete, né? É a mesma coisa. Então, a gente tem que falar sobre isso, porque é uma coisa que incomoda. Minha mãe veio de Cruz das Almas, o Nordeste está aqui, né, na veia, né? Está na veia de todo mundo. Então, não tem como eu não falar disso, né? Você, apesar de não ser da linguística, que você tem tanta propriedade, você é da psicologia. Sim. E estudar psicologia de alguma forma influencia o Islã ou ao contrário? O pessoal fica brincando que eu faço sabe? Hipnose. Só que não. A hipnose, tipo, ela fala aquilo que... Não, eu acho que... Então, ajuda. Ajuda num processo de entender o outro. Ah, que bacana. Porque a psicologia, ela é isso. É uma proposta muito louca, né? Como que você vai entender o outro se você mal se entende? Mas é isso, né? Então, é um processo, é uma construção. Então, eu tô nesse, né, entrando em mim para poder me entender, e aí fica muito mais fácil eu interagir com o outro, né? Porque o outro é um mundinho muito próprio, muito peculiar, muito particular, muito singular. E aí, quando eu percebo que ele tem uma dor que ele não consegue falar, então, divide comigo, talvez eu possa falar sobre isso na minha poesia, né? Então, muitas das minhas poesias não foram coisas que eu vivi, mas são coisas que o outro viveu e que me incomodam. São coisas que ressoam em mim, aquele sofrimento não foi só dele. A partir do momento que eu vi aquele cara pedindo dinheiro no meio da rua e eu me incomodei de algum jeito, por mais que eu não consegui dar nada para ele ali, aquilo me incomodou, então eu vou levar para a poesia. Às vezes parece pouco, parece uma coisa muito limitada, mas aí volta aquela questão do verbo, da fala, de ter propriedade, Da de linguagem, sensibilizar, da linguagem mesmo, né? Kimani, o que a Kimani conseguiu falar através da poesia que a Cíntia nunca falou? Sobre quanto a gente é forte no final da história, ou no fundo, a gente é muito forte, cara. A gente tem uma potencialidade incrível. O Emicida fala muito isso nas músicas. Aquele vídeo que o Emicida fez com Boa Esperança, do Mandume,
que as domésticas elas estão colocando fogo na senzala, e pá, aquela coisa louca, todo mundo ficou louco. Quando eu vi o mandume do Emicida, eu falei, é isso, é disso que ele está falando, é o poder preto, sabe? É o poder do Nordeste, é o poder daquele pessoal que de alguma maneira está à margem, né? É periférico, está ali no canto, né? Eu como Zona Sul, eu não estou no centro. Você está lá, o que você está fazendo da ponte para cá, minha filha? Ah, eu vou, e nós vamos tudo. Então, acho que isso é uma das coisas que mais me pega, sabe? Então, é isso, é saber da potencialidade, da força. Nós não descendemos de escravos. A gente não descende de escravo, a gente descende... Makota Valdina falou isso. A gente descende de povos que foram escravizados. Entende? Então, a partir do momento que você volta para essa sua ancestralidade de rainha, de rei, sabe? De ter a riqueza, de ter o domínio da palavra, o poder, o gingado da capoeira, sabe? A gente recupera isso. Então, é isso, é trazer essa força que é muito ancestral, que é muito dos outros, daqueles que vieram e que está aqui, ó, com a gente, sabe? É do axé, dos orixás. Acho que é isso. Você trouxe na sua poesia, em algumas referências que você fez, foi alguns filmes nacionais que retratam ou as famílias retirantes do Nordeste, né, ou o nordestino, propriamente dito. Mas você também citou algumas pessoas que foram para a literatura propriamente dita, né, para a escrita também, né, que fazem a poesia falada, mas que também escreve. A Roberta Estrela d'Alva escreveu o livro Teatro Hip Hop. A Luz Ribeiro lançou o seu livro e a Mel Duarte, que também acabou de publicar o seu livro. Ou seja, são três mulheres negras, né, que disputaram slams e têm também uma carreira literária, da qual você parece ser também herdeira. Todas elas, de alguma forma, mesmo não mencionando ou não fazendo referência, também são herdeiras de outras poetisas, como a dos Cadernos Negros, por exemplo, que ano que vem vai fazer 40 anos de existência, né? O que você lê, o que te inspira na literatura que ajuda na construção dos teus versos? Hoje, eu me adaptei, eu me encontrei nessa escrita preta, né? E aí você deu essas referências que são, para mim, elas são referências tanto de performance, né? Como elas lidam com isso, de vida também, de escrita. Mas hoje, então, eu me encontro sabe, na referência da Luz, na referência da Roberta, da Marinette também, de todas essas mulheres, né? Mas o começo da minha escrita foi com Vinícius de Moraes. Então, era uma coisa, essa poesia de Vinícius, aquela coisa romântica. Os sonetos, o que... Gente, quando eu vi aqueles sonetos... Hoje você não faz mais. Eu acho lindo, acho poético. Perde a beleza. É uma coisa linda, gente, é lindo demais. Mas foi ali que eu me encontrei, né? O comecinho foi com Vinícius de Moraes. Com a poesia, foi encontro com a poesia. Aquela coisa mais estruturada mesmo, sonetos, estrofes e tudo. Então, acho que é isso, né? Daí que veio, e aí foi o Alto da Compadecida que marcou bastante esses filmes, né? Tem também um que fala... Filhas do Sol também, é um filme que fala da prostituição. Então, era de filme, mas me traz como referência. Hoje eu me encontro nessa escrita preta, né? Mas eu não cresci com isso. Eu acho que tem muito disso. E aí, essas meninas que vêm para o slam, elas se identificam, né, por isso, porque elas veem na escrita da mulher preta, né? É uma escrita que fala do cabelo. Como que é eu ter trança, como que é eu assumir o meu cabelo afro. Que eu não tive isso no ensino médio. Eu me identificava pela minha mãe, porque minha mãe sempre teve orgulho disso, mas não pelos livros, não me encontrava na literatura, eu não me via. E hoje a gente tem, né, vários livros ilustrativos mesmo, que tem a pequena negra, e ela é a protagonista daquilo tudo. Então, acho que é isso. Hoje eu me identifico mais com essa escrita, mas não foi o meu começo aí. E hoje você protagoniza. Que bom ter você aqui, a gente vai ter que encerrar o programa, mas de tanto que a gente ficou aqui, né, encantado, óbvio que eu vou pedir para você declamar mais uma vez algo que te toque, que de repente você acha que dialoga com o que a gente conversou. Sim.
Aquela que você vai... É quente, vamos mandar quente. Ai, Deus, segura, né? É quente. Ei, mulheres, nós viramos recalcadas, inimigas, não passamos de um bumbum, granada e silicone a cada batida. No BBB tem bunda de banquete, eu vejo paniquete preta em meio à promiscuidade. Olha a beleza como símbolo de representatividade. Musa, exportação, corpo de globeleza. Você está no cio? Então controle o seu membro antes que ele enrijeça. Sororidade é mito, lenda, ficção, tá certo? Realidade mesmo é MC Melody, que não completou nem 11 anos de idade, mas já está quicando no chão. Na teoria, PIB, depois GM, na prática, peito e bunda, antes de mente, na mente nada melhor, money. E money que é good nós não have, né? Sociedade falo, eu falo, falocêntrica. Se Coca-Cola for fanta, vocês são a favor do aborto? Vocês vivem mesmo gritando que viado bom é viado, morto é quente. Siga o mestre, o Nazareno já ensinou. Mais fácil passar os favelas e um camelo no buraco da agulha, mas não passa um doutor. Eu sou o moleque que desafiou o diabo. Eu só escrevo assim porque eu comi muita rima com farinha e giló. Eu só aprendi de caju, castanha, João Grilo e Chicó. E fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nazaré. A vaca mansa que dá leite, a brava dá quando quer. A mansa dá sossegada e a brava levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Nós estamos aí na missão de trocar consciência por pensamento boroco e não vender nossa arte por metade de um troco, não. Não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte, da escuridão. Poesia alumia até quem tá na depressão. E a cada poesia escrita, menos um moleque no farol. Sacou que tem mais opção do que ser jogador de futebol. Embrasar umas rimas, pinchar uns grafite, papel verbical. A gente volta aqui ao Tucarena com o programa Entrevistas. E a nossa convidada de hoje é a poeta Kimani. Kimani, você fala pra gente que a sua descoberta como mulher negra foi tardia, né? Depois dos 20 anos. E foi ao mesmo tempo que você também descobre a poesia como um instrumento. Como que isso aparece na poesia para você, esse seu momento de catarse, assim? O que você tem de mais forte Na poesia? Na Você poesia, achou que... eu acho que eu falo muito sobre a questão do estereótipo, né? Então, eu nunca tive coragem de falar sobre isso, né? Sobre como é ser uma mulher negra, que tem curvas, né? Temos curvas, algumas de nós. E o quanto isso é desconfortável quando você tem 13, 14 anos de idade, que você ainda está descobrindo o seu corpo e você passa no meio da rua e o cara fica psiu, psiu, psiu. Você chama atenção, o seu corpo desperta uma atenção nele que não é seu, que não foi uma coisa que você quis, né? E a questão dos negros, né? Eu tenho uma poesia que eu falo do Latrell, né? Pode daquele falar, estereótipo. na hora que você quiser. Tá bom. Estamos aqui, né? A gente estava comentando que você é tão vibrante, que você fala tão bem que ficam 5 assim. Então você pode Então eu vou falar, declamar. porque aí já é a resposta que Ficam 5 sem nem querer falar nada. A gente, na poesia, a gente sempre usa a música, às vezes, né? E eu gosto muito da música porque ela já me dá do que eu quero falar. Então, deixa eu dizer o que penso dessa vida. É que eu preciso de mãos desabafar. O silêncio é uma prece, nos calar é divino. Eu já perdi a conta de quanto veneno santo me deram e eu só vou engolindo, eu sei. Somos revoltados demais aos olhos dos outros, é que estamos cobrando o que fizeram há 400 anos com o nosso povo. E sujeito de falha escarra, racismo reverso na nossa cara. Mas ninguém reverte a história ou ressuscita corpo de quem morreu na chibata. A gente volta aqui ao Tucarena com o programa Entrevistas. E a nossa convidada de hoje é a poeta Kimani. Kimani, você fala pra gente que a sua descoberta como mulher negra foi tardia, né? Depois dos 20 anos. E foi ao mesmo tempo que você também descobre a poesia como um instrumento. Como que isso aparece na poesia para você, esse seu momento de catarse, assim? O que você tem de mais forte Na poesia? Na Você poesia, achou que... eu acho que eu falo muito sobre a questão do estereótipo, né? Então, eu nunca tive coragem de falar sobre isso, né? Sobre como é ser uma mulher negra, que tem curvas, né? Temos curvas, algumas de nós. E o quanto